Como identificar uma pessoa narcisista? Sobretudo um paciente narcisista. Hoje eu vou falar sobre a minha experiência aqui com pacientes, né? Muito mais quando se atende numa terapia de casais, quando o cônjuge é um narcisista e a pessoa que é já treinada, o terapeuta, ela identifica em poucos minutos esse perfil. E aí você adapta também no teu dia a dia, você que tá em dúvida, você que tá com uma pessoa e a coisa não tá legal, de repente você tá começando a sair com alguém e você percebe que algumas atitudes não são tão legais, tem aquela dúvida, então adapta o seu dia a dia que certamente pode ser que seja um narcisista aí. Okay? Eu sou Cláudia Dem, psicanalista, especialista em relacionamento com narcisista e eu tô aqui para ajudar você a resgatar a tua essência, o teu poder de volta se você caiu nas mãos de um narcisista, porque é isso que ele faz, ele tira o poder da vítima dele, ele tira a identidade e é isso que a gente tem que fazer um trabalho realmente de potencializar essa força que ela continua em você, acredite. Bom, então é o seguinte, uma das primeiras coisas é já de cara o horário. Um narcisista, normalmente, ou ele chega mais cedo na sessão, muito mais cedo, às vezes 20 minutos mais cedo, colocando às vezes até o terapeuta ali em saia justa, porque às vezes está terminando uma sessão, normalmente as salas são pequenas, e então assim, você tem que ficar ali conduzindo aquela pessoa, às vezes meia hora mais cedo, e tá tudo bem, tem pessoas que também chegam mais cedo, preferem chegar mais cedo, mas a característica narcisista é ou muito cedo ou muito tarde. É difícil chegar no horário. Por que muito tarde? Muito tarde ele entende que aquele momento é dele, ele pagou por aquilo, você está à disposição dele, o terapeuta está ali à disposição do que ele precisa. Então não tem esse senso, até porque ele não tem empatia por ninguém, né? Em falar assim, puxa, me desculpa, atrasei, né? Então é assim. Segunda característica de uma pessoa que tem o transtorno, tá? Valendo lembrar que é transtorno de personalidade narcisista. Quando ele vai para uma sessão, normalmente ele utiliza todo o espaço do ambiente. Ele utiliza, quando eu falo assim, não só o espaço físico mesmo, mas o espaço falando de si. Então, ele pode de repente chegar com capacete de moto, às vezes vai de moto, deixa jogado no lugar, e aí vai para a sala, deixa o paletó em outro lugar, às vezes até tira o sapato, ele se joga, ele tem essa forma de mostrar, né, a grandiosidade dele também na forma de conduzir, de falar, de se jogar. Normalmente ele se espalha na cadeira. Então ele utiliza esse espaço físico e ele utiliza o espaço mental, falando de si. Muitas vezes o narcisista, né, ele já chega falando muito de si. Fala, olha, quero deixar claro, eu sempre fui uma pessoa que trabalhou muito na vida. São as palavras dele, né? Uma delas, eu sempre trabalhei muito. Desde pequena, eu lembro que eu tinha 16 anos quando eu peguei a minha primeira caneta ali e comecei a escrever. Falei, eu vou ser um grande escritor. E ali naquela caneta, eu fui jogando as ideias. Então, ele procura utilizar praticamente o tempo todo que tem ali numa sessão para falar de si próprio. Você adapta aí, como eu falei, na tua realidade. De repente você não está numa sessão de terapia de casal, mas você está saindo com alguém. Então, quando você sai com alguém, você está num jantar onde vocês estão se conhecendo, essa pessoa só fala dela, utiliza todo o tempo, principalmente para falar das coisas que fez na vida, do quanto ele sofreu quando era criança, ou na vida, no dia a dia. Isso tudo porque ele sempre precisa de aprovação. O narcisista precisa de todo o tempo aprovação e ele tem o senso de grandiosidade. Então, ao mesmo tempo que ele precisa ser aprovado por tudo que ele fez, né? Então, ele fala do momento difícil dele, o quanto ele foi coitadinho. Aí depois ele fala para você sentir dó dele. Depois ele fala das conquistas que ele teve no dia a dia. Não, porque olha, também hoje eu conquistei, hoje eu tenho a minha casa, hoje eu tenho um carro, hoje eu tenho isso. E às vezes nem tem, tá? Às vezes tá pagando
precisa ficar atento, porque às vezes é uma grande mentira. Mas narcisistas são muito mentirosos também. Então, essa necessidade de admiração vem depois, né? Começa a falar. Então, muitas vezes ele toma o espaço todo para falar das suas conquistas e da sua grandiosidade. Outro ponto interessante é que quando você está numa sessão, né, o cônjuge está ao lado dele, ele tem uma forma sempre de velada, né, porque a manipulação do narcisista, ela é bastante sutil, imperceptível, de criticar, de julgar e de depreciar a pessoa que está do lado dele. Então, normalmente, a crítica da pessoa que está ao seu lado, mas também, puxa, né, ela podia ter feito isso, eu falei pra ela, eu conduzi ela dessa forma, eu deixei ela à vontade, mas ela preferiu fazer isso. Ou julga, né, julgar também, se ela fosse mais isso, mais aquilo. Então, a todo momento ele utiliza uma sessão aí para estar julgando, criticando e, sobretudo, depreciando a pessoa. Né? Uma vez que eu critico, eu também já estou depreciando o que essa pessoa tem. Por mais que essa pessoa tenha feito na vida, mas sempre tem um ponto, olha, ela podia ser melhor nisso. Ela fez isso, mas, né, se atrapalhou aqui. Então, sempre vai existir nessa sessão a depreciação, a crítica e o julgamento. Então, aí se você sai também adaptando aí, não só numa sessão de terapia, mas adaptando no seu dia a dia, se essa pessoa é extremamente crítica, normalmente eles são extremamente críticos com os demais, o mundo inteiro é ocupado e ele é o coitadinho, eles são extremamente vitimistas. Então, essa é uma característica dentro do transtorno de personalidade narcisista. Uma outra coisa que também ele faz numa sessão de terapia, igualmente ele faz numa saída, né, você conhecendo essa pessoa e você saindo com essa pessoa, é o tal do love bomb. O love bomb é aquele bombardeio de amor, ele faz com o terapeuta também, né, de uma forma velada, como eu sempre falei, né, uma forma muito sutil, que muitas vezes elogiar algo, mas de uma certa forma se colocando numa situação. Eu vou colocar um exemplo melhor aqui. Por exemplo, tem uma cadeira no consultório, fala, nossa, que cadeira bonita, isso me lembra muito quando eu fui para Inglaterra. Nossa, quando eu fui para Inglaterra, tinha uma cadeira igual a essa aqui. Eu só não comprei porque eu achei que o preço não valia a pena, eu tentei negociar, não teve negócio na hora, então, muito bonita. Então, a forma que ele faz esse love bomb, de uma certa forma, ele se envolve, né? Você, assim, de uma certa forma, ele também isso porque está intrínseco a inveja do narcisista, né? Então, ele precisa fazer esse love bomb, mas de uma forma muito invejosa. Quando ele fala de algo que você tem, ele lembra de algo, porque ele tem igual, porque ele teve igual, porque ele perdeu, né? Porque a esposa foi responsável por ele perder uma cadeira igual. Então, muitas vezes também ele manda o WhatsApp para a terapeuta, se ele tem esse acesso, né? Dizendo, olha, eu gostei muito da última sessão, onde você me deixou falar, porque eu acho que meu espaço é necessário. Então, ao mesmo tempo que ele elogia, ele se coloca ali dentro do elogio. Então, é a competição que ele tem a todo momento com a sua cônjuge. Quando eu falo homem ou mulher também, tá? Pode ser, é basicamente igual. Então, ele tem que falar de coisas que ele teve, de coisas que ele ganhou, de coisas que ele fez, de promoção. Olha, essa mulher não lembra que eu tive uma promoção há 2 anos atrás, ela não lembra dessa promoção, ela não lembra dessa, ela não lembra daquela, ela não lembra que eu comprei a gente fez uma viagem e eu me entreguei naquela viagem. Às vezes a mulher que pagou a viagem, ele só estava lá, né? Tem muito, eu me dediquei naquela viagem. Muitas vezes a mulher fez o sacrifício, pagou a viagem, mas ele estava lá. O importante é que eu estava lá, não importa quem pagou. Então, essa competição que normalmente o narcisista faz é para que você, né, para que ou o cônjuge ou a terapeuta, no caso, se sentir inferior.
Então ele tem esse jogo muito sutil, né, de mostrar essa superioridade e essa superioridade sempre rebaixando o que o outro tem. Então seja a terapeuta que está ali no momento, ou seja a mulher, a pessoa que está saindo com ele e às vezes ela fala de alguma coisa importante que ela ganhou, alguma coisa, mas ele pode até falar, puxa, que bacana, mas ele não vai enaltecer como deveria ser, puxa, parabéns, não vai parabenizar, ele vai falar, ah, que legal, mas olha, isso me lembra algo. Então sempre vai puxar a conversa para ele, se a todo momento ele puxa para ele e culpabiliza a pessoa que está do lado dele. Outra coisa que ele não tem, ponto muito interessante, é autorresponsabilidade. As coisas que aconteceram com ele naquele casamento é sempre culpa da pessoa. Então, quando a gente fala de uma relação, são 50%. Sim, sempre 50%. Às vezes um faz mais uma coisa, outro faz mais outra coisa, mas ali existe um equilíbrio. Mas com um narcisista, não. Narcisista, ele não tem essa parte de autorresponsabilidade. Tudo que ele faz sempre foi em prol da família, ele sempre vai se colocar como vítima. Olha, naquele momento em que eu caí ali, eu precisei de um braço, e naquele momento, em vez de ela me dar o braço, ela só me criticou. Por isso que é difícil a pessoa que está nessa relação, porque isso é tão forte no narcisista de culpabilização o outro e não ter a autorresponsabilidade, que chega um momento que você perda de identidade. Você não sabe se realmente aquilo que ele está falando é verdade, você acaba se perdendo de si própria. Então, mas será? Será que eu falei aquilo mesmo? Então ele cria essas confusões mentais para que você chegue uma hora que fala assim, puxa, talvez eu seja a errada da relação. E por isso que muitas vezes, muitas vítimas carregam uma relação por anos, porque é difícil identificar se eu realmente sou a culpada, mas eu tô vendo que ele é errado, mas não consegue, porque também aí, claro que existe já a dependência envolvida, a dependência emocional, que normalmente a vítima já está, né? E aí você fica naquele espiral, naquele ciclo, muito difícil identificar, e só depois, quando a sua vida está destruída, só depois que você está psicologicamente abalado, né, já na terapia, muitas vezes, é que você vai ver o perfil que você estava. É claro que eu sempre falo uma coisa que até muita gente não gosta, mas a gente também tem a parte em que nós precisamos dessa pessoa, a gente tem a parte em que nós colocamos essa pessoa na nossa vida, porém, isso é válido ser lembrado, é válido passar por que eu te trouxe essa pessoa. Eu sempre falo, o que te atraiu nela? Para que esse trabalho de cura seja a partir daí. Isso aqui eu gostava nele. Certamente você gostava algo que você idealizou. E não deve ter, provavelmente não tem nessa pessoa. Você idealizou esse perfil, você idealizou às vezes uma única coisa e você conseguiu transformar essa pessoa num príncipe onde não existe, tá? E aí, para finalizar, qual que é o sentimento, né? Qual que é o sentimento, tanto para nós, terapeutas, dessa pessoa? Ela consegue, de fato, gerar raiva, ela gera uma insegurança, ela gera um medo, até na terapia, porque essa pessoa, ela já vem com tudo, ela já vem muito armada. Então, muitas vezes o terapeuta tem que estudar, fulano vem hoje, deixa eu estudar um pouco mais, porque se você, e aí o terapeuta, no caso, entra nos argumentos dessa pessoa, do narcisista, ele ganhou a briga. Se você entrar nos argumentos, ele entrou se ele fala alguma coisa e você vai argumentar, então qual que é o grande certo aqui? Deixa ele falar, deixa ele se esgotar. Claro, tem que ter um tempo, porque senão ele vai usar a terapia inteira, né? O horário que tem inteiro só falando de si próprio ou julgando o parceiro. Mas deixa ele falar até um certo tempo, aqui você já falou, agora aqui vamos para outra sessão, porque realmente ele tem esse dom de gerar essa insegurança, gerar chega a ser uma raiva, assim, porque você... É claro que a gente tem a transferência, que muitas vezes faz na sessão aí, mas...
A manipulação que o narcisista tem, eu falo muito sutil, principalmente se você tá com um narcisista oculto, né? Eles são extremamente manipulador e de uma forma assim, eu sempre falo, o oculto ele é mágico, quando você vai ver, ele já fez a mágica acontecer. Tá? Então, adapta isso ao dia a dia, adapta se você está saindo com alguém, perceba essas atitudes. É claro que eu não estou generalizando, existem pessoas que têm também características assim, que não são narcisistas, tá? Às vezes, em algum momento, ela vai soltar uma coisa ou outra, mas se for sempre, e você sente um esgotamento, muitas vezes, de estar numa relação com uma pessoa assim, fica atenta ali, o sinal que pode ser uma pessoa com transtorno de personalidade narcisista, tá bom? Se você gostou desse conteúdo, eu peço sempre um like, peço que compartilhe com pessoas que você pode ver que está com uma pessoa assim e se inscreve no meu canal. Um grande beijo e até a próxima.